Tomás, acompanha o processo do Mangenas, o que é que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que em Angola não existe justiça, mas existe ordens superiores. Como é possível? O Mangena já tem soltura há mais de 2 semanas. Soltam o senhor e prendem mesmo os gatunos da nação. O Mangenas tem uma família, tem a sua esposa, os seus filhos que lhe precisam. Tiram o senhor da cadeia. Se vocês têm tanta vontade de encher as vossas cadeias, deviam prender aqueles que desviaram dinheiro do erário público e o dinheiro da AGT. Soltam o Mangena, presidente da República, João Lourenço, não fecha o olho, já que esses magistrados e juízes não têm mesmo juízo e, em vez de serem justos, são injustos. Então, o senhor presidente da República, sendo o titular do poder, manda tirar o senhor da cadeia, assim o Natal, o ano novo dele, vai ser mais na cadeia. É como então, João Lourenço, o teu grupo, sempre aprendendo as tuas pessoas. O Mangena não é bandido. Vocês conhecem quem deve estar na cadeia, soltam o senhor, faz favor, e prendem os gatunos da nação. São 3 anos e 6 meses. O recurso interposto, será que haverá uma solução? Acha que a justiça vai fazer justiça neste caso? A única solução que pode haver nesse país para o Mangena estar em liberdade é todos nós criticar a justiça angolana, mas 90% dos angolanos são covardes e medrosos, estão a fingir que não estão a ver a situação carcerária do Mangenas. De uma outra forma, vai ser muito difícil o Mangena sair da cadeia, porque nesse país não existe justiça, é mesmo só ordem superior. Alguém dormiu e acordou, sonhou, não. O Mangenas não pode sair na cadeia, tem que continuar preso. Você é que vai cuidar da sua família, é que vai estudar a família dele. É como então, solta o senhor. E nesta ótica, vimos ali alguns rumores e também uma entrevista sua a afirmar que este povo não ajuda quase nada. 90% dos angolanos mesmo não ajudam, meu irmão. Nós, ativistas, fizemos manifestações e pedimos para o povo aparecer, para nós reivindicar os nossos direitos, mas o povo não aparece. A semana passada eles trouxeram aqui o Messi Argentina, foram lá todos bem alegres, bem felizes, mas os problemas no país continuam. Agora vos pergunto, a vossa fome acabou? É complicado, meus irmãos. Sem união não vamos conseguir tirar o MPLA do poder. Bem, disse que João Lourenço zerou o game. Reitera essas palavras? Naquele momento do jogo, quando acompanhamos o jogo, e eu vi o povo angolano que lá esteve todo feliz e alegre. Então, para aqueles que foram lá no campo, João Lourenço zerou o game deles. Mas para mim, que não tem um matabicho, almoço e jantar e que sofre todos os dias com os pobres, a vida continua, o sofrimento continua. Qual é a mensagem que deixa para o povo neste preciso momento? A mensagem que eu deixo para o povo angolano: abrem o olho, se unem. Nós, ativistas, não vamos conseguir mudar a história do nosso país sem vocês nos pilharem. Alô? Do mesmo jeito que vocês tiveram paciência de ir na Bahia, ir lá gritar: Anselmo Ralph, Matias Damasio, também começam a aparecer nas manifestações. Bora Mangenas, diga lá, qual é o fio último deste processo? Nós, na verdade, enquanto advogado, digo nós porque não sou o único advogado no processo, tem também o Dr. Alberto Teixeira. Temos ainda a crença que a qualquer momento o cidadão em causa, Gelson Manuel Quintas, poderá ser colocado em liberdade, porque nós estamos a recorrer em outras instâncias. Já recorremos juntos ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, já recorremos junto ao Tribunal da Relação, vamos aguardar a decisão do Tribunal da Relação. Caso não houver uma decisão favorável, tem o Tribunal Supremo e, consequentemente, tem o Tribunal Constitucional. E nós acreditamos que a qualquer momento teremos o cidadão
Gelson Manuel Quintas em liberdade. Nós, na verdade, enquanto advogados, o que queremos salvaguardar é que os direitos e garantias fundamentais do arguido no processo possam ser respeitados. Bem, ouvimos ali e basicamente vimos que o processo esteve viciado em várias outras situações. Bem, para si, o processo deixou de ser judicial, passou a ser político ou nem por isso? Olha, desde que existe, ou seja, desde o momento em que o processo é viciado, nós entendemos como sendo normal acontecer os vícios no processo. Mas quando exista, ou seja, quando existir vícios excessivos, torna-se já anormal. Dá a entender que já não é um processo jurídico, mas sim posso eu entender tal conforme eu atribuo um processo político, porque na política vale tudo, mas nós enquanto juristas sabemos que os tribunais podem muito, mas não podem tudo, porque tem a lei para limitar a atuação dos magistrados. Então, na verdade, eu entendo que este processo está a ser levado mais na vertente política do que jurídica, porque nos termos legais existem regras que devem ser observadas. Ainda assim acha que o Mangena será liberto, uma vez que os tribunais também obedecem às orientações políticas? Não, a grande questão é que nós não desacreditamos nas nossas instituições, tal como nós dissemos na nossa conferência de imprensa, é que ainda existem bons magistrados, quer do Ministério Público e quer aos magistrados judiciais, que simplesmente olham na lei, ou seja, respeitam de forma pormenorizada o Estado democrático de direito e, consequentemente, o processo penal democrático. Então temos a plena certeza que a qualquer momento o cidadão em causa estará em liberdade. Dos pequenos tempos de advocacia que eu tenho, nunca soube que a distribuição geral dos tribunais também praticam atos no processo. Não digo de atos administrativos, não. Digo mesmo de atos que é simplesmente incumbidos aos sujeitos processuais, ou seja, atos processuais. Porque a distribuição geral, por aquilo que nós conhecemos, simplesmente pratica atos administrativos. Mas o que aconteceu neste processo praticou atos processuais, ou seja, desanexaram os processos que estavam a tramitar apensados, ou seja, o que é que o tribunal julgou? Está bem, vamos ainda tentar ver se neste processo qual será a posição do arguido, ou seja, qual será o diferimento do arguido. Quando notaram que o arguido estava sólido nos seus argumentos, independentemente que houve desvio de provas, que ele tinha dos argumentos, porque o que na verdade se passou neste exato momento, eles tentaram medir a pulsação do arguido, ou seja, vamos ainda tentar ver qual será o seu posicionamento em sede de audiência, de julgamento, se o arguido vai trocar os primeiros argumentos quando ele esteve fora do país, mas o que aconteceu é que o arguido manteve sempre sólido nos seus argumentos, porque sempre foi disse, ou seja, sempre disse que viveu aquilo na qual denunciou, que muitos chamam de injúria, difamação e calúnia, mas ele diz que é uma situação em que eu vivi, eu conheço, e sobre essas provas foram, na verdade, apagadas no telefone do arguido, que, na verdade, ele não soube provar no verdadeiro sentido, porque as provas que ele tinha no processo foram deletadas. Se foram deletadas por quem, não sabemos, porque todos os meios foram apreendidos assim que o arguido foi detido. Então, é só para aqui aflorar um aspecto que o Dr. Caxinas levantou relativamente ao artigo 418. Eu também estava a fazer uma hermenêutica e um estudo profundo sobre o artigo que o juiz em causa fundamentou para alterar a medida de coação pessoal, não é? Porque, na verdade, e eu fiz mesmo um esboço bastante exaustivo no requerimento de interposição
interposição do recurso do despacho. Na verdade, se nós entendermos ao pé da letra o artigo 418, tal como o juiz Felo, vamos dar a entender que o juiz não violou nenhum direito e garantias fundamentais do árbitro, ou seja, agiu tal conforme o princípio da legalidade. Mas o que é que acontece? Esse princípio deve ser entendido em homenagem ao poder de esgotamento do poder jurisdicional do juiz, ou seja, em homenagem ao princípio de esgotamento do poder jurisdicional. Ou seja, após a decisão, se o arguido interpuser recurso e o juiz entender que há esta necessidade de poder fazer a alteração da medida de coação pessoal do arguido, deve devidamente fundamentar. Isto deve ser em sede do próprio requerimento de interposição do recurso. Não pode ser de forma extra, porque após a decisão o juiz já não terá poder passa a expressão, já não terá poder de intervenção no processo, porque já esgotou o seu poder. Mas se assim fê-lo, é porque houve a famosa ordem superior, porque já não poderia fazer daquilo que é o entendimento normativo, mas assim fê-lo por entender que ainda estava no direito, mas que nós entendemos que é mais daquelas manobras de manterem o arguido sobre a sua tutela, ou seja, querem que o arguido continue preso, mesmo violando os direitos e garantias fundamentais do arguido. Porque em Angola o processo que vigora é um processo penal democrático, ou seja, é um processo que mais dá garantias fundamentais ao próprio arguido, ou seja, eu me sinto confortável em ser constituído arguido porque os meus direitos fundamentais estão salvaguardados, mas esses direitos fundamentais só devem ser devidamente salvaguardados quando, na verdade, os magistrados conseguirem perceber que devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais do próprio arguido. Mas o que acontece nesse processo é o inverso. Há mais ordem superior, porque a nível de direitos fundamentais, enquanto arguido, desde a primeira detenção, a primeira soltura, estão sempre violados. Isso aqui, mesmo até o leigo consegue perceber que há violação dos direitos fundamentais do arguido. Eu gostava de acrescentar aqui um detalhe interessante. O juiz, nos termos do artigo 210, número 4, salvo erro, sempre que proferir um despacho tem de fundamentá-lo. E aqui o juiz acabou por fundamentar o seu despacho de aplicação da medida de coação pessoal de prisão preventiva, como referiu o juiz da primeira secção, com um fundamento que contraria o que foi o fundamento do despacho saneador do processo em que o senhor Gelson Emanuel Quintas se encontrava preventivamente preso. Eu digo, encontrava em cárcere privado. Reparem, o processo que mantinha o senhor Gelson Emanuel Quintas preso é o processo 1566, que o juiz da causa ordenou a soltura, porque ele olhou para os prazos, e viu que os prazos estavam todos esgotados. Então disse, soltem esse cidadão, é ele que vai julgar, porque o processo não terminou. É ele que vai julgar o processo. O juiz da quinta secção, do processo que esteve preso preventivamente, é ele que vai julgar o processo. Portanto, ele ordenou a soltura do arguido. Só que o juiz da primeira secção, contraditoriamente ao despacho deste processo, ele diz que, não, eu tenho receio que o senhor Gelson Emanuel Quintas depois venha fugir e não compareça no teu processo. E eu que sou dono do processo, estou a dizer que não tenho receios, eu tenho segurança de que o arguido vai comparecer quando necessário, porque eu estou preocupado com os direitos fundamentais desse cidadão. Está muito mais do que aquilo que a lei prevê do ponto de vista do tempo que ele se encontra preso.
E depois vem um outro juiz de um outro processo a dizer: não, eu estou preocupado com ele no teu processo para que ele não fuja. Portanto, está claro que esse juiz aplicou uma medida macabra, de forma maléfica. Ele não tinha necessidade nenhuma de aplicar medida de prisão preventiva contra o Mangenas, não tinha. Tanto, e ele deu sinais de que tinha interesse de manter Gelson Emanuel Quintas. Por que razão, não sei. Por que orientação, também não posso confirmar. Mas a verdade é que ele tinha interesse em mantê-lo. Por isso é que quando despachou, quando admitiu o recurso com efeito suspensivo, e tendo conhecimento de que havia uma soltura do arguido, mandou um mandado de prisão para cumprimento de pena, mesmo sabendo que não devia, num ato completamente ilegal. E mais, depois no seu despacho que admite o recurso e aplica a medida de prisão preventiva, ele vem dizer que aquele mandado que ele mandou para prisão, para cumprimento de pena, foi um lapso. Senhores, os juízes e os médicos estão proibidos de errar, porque eles erram na pessoa. Eles erram na pessoa e erram nos bens das pessoas. Quando você comete um erro na pessoa, os danos são irreversíveis. Ninguém consegue corrigir um erro praticado contra um ser humano. Por mais que você o indemnize, por mais que você o compense, você não vai conseguir corrigir esse erro. Portanto, meus senhores, quando estivermos a falar sobre esse processo Gelson Emanuel Quintas, não olhem para o Mangenas, olhem para o sistema judicial. Porque é este sistema judicial que vai julgar muitos de nós. E se nós permitirmos que ele continue com os déficits, se continuarmos a permitir que ele tenha a influência negativa que tem tido, nós também seremos julgados nesses tribunais que estão a se mostrar injustos. Quando o presidente José Eduardo dos Santos estava no poder, ele também deixou esses tribunais. E são esses tribunais que estão a julgar os filhos dele. São esses tribunais que julgaram o senhor Zeno dos Santos, são esses tribunais que julgaram, que estão a julgar agora, que vão julgar agora a senhora Isabel dos Santos. São esses tribunais que depois poderão julgar os filhos do atual presidente e provavelmente ele próprio. Portanto, é necessário que quando você estiver num local, cuide-o bem e garanta que ele esteja bem, porque você poderá voltar nele. E quando voltar nele, você quer encontrar um lugar limpinho e organizado. A lei só precisa respeitar o critério da legalidade, mais nada. Se nós permitirmos que esses tribunais que nós temos hoje, se um dia desse Angola tiver um intercâmbio com os outros países para podermos usar os tribunais estrangeiros, eu garanto que 100% dos advogados angolanos vão preferir interpor ação nos países estrangeiros. Os nossos tribunais, infelizmente, não estão a garantir o direito. Não estão a garantir o direito. O que está a acontecer com esse cidadão, Gelson Emanuel Quintas, é uma amostra, é uma ponta do iceberg. Eu frequento os tribunais de crime desde 2014, ainda estudante a praticar defensorias oficiosas. Oficialmente, há cerca de 10 anos que eu frequento o tribunal, a sala dos crimes. Não há muita novidade. O poder de jurisdição do juiz termina quando ele determina a sentença. E é naquela sentença que ele admite, e é naquele momento em que ele admite o recurso, como fez agora, em ata, que se ele quiser aplicar uma medida, ele aplica, de prisão preventiva. Ele não aplicou. Só aplicou mais tarde porque se percebeu que o cidadão tinha uma liberdade. Portanto, ele tinha expectativa de que ele continuasse preso no processo que o mantinha preso preventivamente e quando se apercebeu, ordenou um mandado de condução para cumprimento de pena. Não foi um lapso, foi maldade pura. E essa maldade foi comprovada quando o juiz da causa ordenou a prisão preventiva, com os fundamentos de proteger um processo que o próprio juiz do processo não entende que é assim. Então, a pergunta que se coloca é: se o juiz do processo da 5ª secção diz que eu não tenho receio que esse cidadão fuja, eu estou preocupado com a liberdade e as garantias fundamentais desse cidadão, com que razões esse juiz da 1ª secção aplicou a medida de prisão preventiva de Gelson Emanuel Quintas? E aqui uma contradição, legal ou não, mas uma contradição. Eu admito um processo com efeito suspensivo e aplico a medida de prisão preventiva. A prisão preventiva, nos termos do 418, número 4,
no fundo, é mesmo a execução da pena. Se o indivíduo está condenado e ainda assim continua preso, mesmo com efeito suspensivo da admissão de recurso, começa a contar o prazo da execução de pena. Começa a contar. Não importa o resultado do recurso, está a contar a execução. Tanto, eu não vou alongar mais, tanto, eu não sei se os senhores têm algumas questões, salvo se o Dr. Gelson tiver mais algo para acrescer, se a senhora Mami, como eu chamo comumente, mas é a senhora Clemência Vume tiver algum detalhe, por favor. Claro. Eu acho que damos a palavra à Clemência primeiro e depois então passamos à plateia e aos jornalistas a ver se têm questões. Diante dessa situação que a minha família está a viver, eu me sinto muito triste com tudo o que está a acontecer com a gente, porque não se fala da nossa bebê que foi sequestrada no governo moçambicano, uma vez que o governo angolano mandou um voo privado para ir nos pegar lá em Moçambique. O governo angolano podia muito bem pedir ao governo moçambicano para dar a minha filha. E isso o governo angolano não quer falar, há um silêncio total. O meu marido foi baleado pelos agentes do SIC, Silvio da Silva Fernandes, e esse agente se encontra impune. E esse agente está impune, não se responsabilizou criminalmente, e isso o governo angolano não quer falar. Eu fui violada em casa, lançaram o meu marido do prédio, isso não querem falar, mas o meu marido está preso até a presente data, os meus filhos vivem traumatizados, eu me sinto muito triste, muito desiludida com o nosso governo, eu sinto que não há justiça em Angola, isso eu posso dizer porque eu sou prova viva de tudo o que eu estou a passar, e eu estou aqui nessa conferência, é porque eu preciso que o meu marido seja liberto, porque já se provou pelos crimes que o meu marido estava a ser acusado da associação criminosa, que ele roubou a pá inchada, não é verdade. E diante dessas acusações que foram feitas no primeiro processo que caiu, são muitas coisas, são muitas perguntas que não temos resposta. E eu me sinto triste de tudo, me sinto triste porque não há resposta das pessoas que cabe direito para poderem resolver a situação da minha família. Não querem falar dos danos que foram causados a esta família. É só isso que eu tenho a dizer. Alguém tem alguma questão? Uma borragem nova, exato. A senhora falou que a filha, eu quero saber, a filha está sob tutela das autoridades moçambicanas. Qual é a idade da criança? Por que ficaram com a criança e não fizeram quando foram, ou seja, repatriados para agora? É o seguinte, eu posso dizer que havia um interesse de sequestrar a minha filha para o Mangenas se calar, porque as denúncias que o Mangenas fez foram denúncias claras, e ele não denunciou só a droga, denunciou também o contrabando de combustível e o tráfico de órgãos, que o governo angolano não quer falar desses crimes que existem na nossa sociedade, e há muitos relatos na internet que falam desses crimes e que o governo não quer falar. Então, eu sinto que havia um interesse em sequestrarem a minha filha para ele se manter calado. Uma vez sequestrada a filha, ele teria medo e iria de se calar. Só que o Mangenas não se calou, mesmo no cativeiro, não se calou. E o governo moçambicano nunca mostrou aonde é que está a nossa criança, porque eu nasci ela estava na incubadora, e depois disseram que a criança morreu. Pedimos para ver o corpo, como é de direito, não nos deixaram ver o corpo. Ainda que estivéssemos em situação de guerra em Moçambique,
o governo moçambicano tinha que mostrar aonde é que está a minha filha. E eles não mostraram. Eu tenho todos os documentos que a minha filha está viva. Uma vez que eu não vi o corpo da minha filha e não me deram nenhum boletim de óbito, eu não posso dizer que a minha filha está viva. Não posso dizer que a minha filha está morta. A minha filha está viva e o governo moçambicano não entrega. E há muitas formas do governo angolano resolver essa situação com o governo moçambicano, porque se foram resolver para nós sermos repatriados de Moçambique para Angola, então tem como tentar saber onde é que está essa criança. Essa criança está muito bem localizada, porque nós estávamos na migração de Moçambique e não é possível uma criança recém-nascida perder dentro do governo moçambicano. Nós estávamos dentro de um governo. Então, o governo moçambicano tem a responsabilidade de poder esclarecer aonde é que está a nossa filha, porque viva ou morta, nós queremos ver essa criança. Nesse momento, essa criança tem 2 anos de vida. E cria um transtorno na família. O meu filho de 6 anos tem noção que tem uma criança que foi sequestrada no governo moçambicano. São imagens que não se apagam, porque o meu filho conviveu comigo, eu estava grávida, fotos. Ele sabia que a mãe foi dar à luz a Esmeralda. Ele até diz a Esmeralda. Sempre que ele fala dos filhos, ele diz a Esmeralda. Então, é que aquela criança está traumatizada com tudo que vive. Está traumatizada com a prisão do pai, está traumatizada com o cárcere privado que nós estávamos em Moçambique, está traumatizado com tudo que a gente está a passar. E isso o governo não quer salvaguardar. E nós temos o direito das crianças. E eu sinto que os direitos dos meus filhos foram totalmente violados. João Imogo, Rádio Eclésia, disse ter documentos em sua posse que comprovam que a sua filha hoje está viva. Como é que obteve esses documentos? Foram passados pelas autoridades moçambicanas, por moçambicanos, que não passam necessariamente parte das autoridades, olhando para toda esta situação, desde que regressaram a Angola, que outras informações tiveram sobre a menina? Disse que ela está bem localizada, onde é que está localizada, com quem é que estará propriamente? Que informações é que vocês têm? É o seguinte, os homens da imigração, há pessoas boas e há pessoas más. E tem pessoas que se compadeceram com a causa, que viam até nós e diziam que a nossa filha estava com a ministra do Interior de Moçambique, a senhora Sênia Massinga. Eu tenho esses documentos porque no ato em que eu fiz a cirurgia lá em Moçambique, o doutor meteu na mesa os documentos, a ficha, né, da maternidade, deu a alta, tudo, eu tenho, porque ele deixou na mesa e estava para vir me passar a medicação. Então eu puxei e guardei. E quando eu guardei, aquele ficou comigo. E está comigo até hoje. Diante das autoridades moçambicanas, eu consigo provar que eu tenho uma filha no governo moçambicano. Eu tenho essa filha no governo moçambicano, não só por palavras, não só por bocas. Eu tenho essa filha porque eu tirei os documentos no hospital, estavam em cima da mesa do médico. Está aqui, doutor. Mais alguém tem alguma questão? Sim. Ramon Jesus, do Eric Costa. A minha questão é incidente da produção. Disse Ramon? Ramon de Jesus, do Eric Costa. Um dos advogados referiu que Mangena teve dificuldades de provar as acusações, as denúncias graves que fez, porque as provas foram apagadas do seu telefone. Isto consta dos autos, pelo menos, é a primeira vez que eu ouço isso em torno deste caso, e gostava de saber se vocês, pelo menos, também junto do processo, iniciado do processo, já levantaram estas questões e como o Tribunal reagiu em função destas declarações. Muito obrigado pela questão. Penso eu dos jornalistas que acompanharam a audiência tiveram conhecimento deste episódio relativamente às provas que foram deletadas, que nós tivemos até de nos socorrer a página Casal Mangenas, no sentido de termos um áudio de forma íntegra. Quando requeremos pelo tribunal os meios apreendidos do arguido em causa,
Nós recorremos a um dos telefones, o áudio que estávamos a necessitar, onde o mesmo cita o envolvimento de um outro cidadão que tem envolvimento no tráfico de droga. O vídeo, ou seja, o áudio estava deletado, ou seja, o áudio não estava completo. E quando recorremos à página Casal Mangenas, encontramos um áudio completo. Isto foi público e o tribunal tem este conhecimento. Em sede de audiência, nós requeremos sobre a questão de que a prova que o arguido tinha porque estes crimes, os crimes contra a honra, quando na verdade o acusado tem os elementos de prova suficiente, fragiliza o participante, ou seja, a parte ofendida. E o arguido tinha essas provas das denúncias que ele veementemente publicava nos seus canais. Mas, no entanto, houve fragilidade de demonstrar essas provas, porque os áudios, os vídeos em que ele tinha nos seus meios foi deletado, por quem nós também, enquanto advogados, desconhecemos. Só para acrescentar um detalhe nessa questão dos telemóveis. Quando o Sr. Gelson Emanuel Quintas foi detido, lhe foi solicitada a palavra passe dos telefones, certo? Certo. E ele não concedeu essas palavras, as palavras passe dos telemóveis. Mas quando os processos os telefones foram solicitados em audiência, todos eles viram desbloqueados. O que o meu colega Gelson Bonga esteve a dizer é que nós precisávamos de um áudio para provar algo. E este áudio falava de tudo, menos a parte que falava do ofendido. E, curiosamente, a assistência ouvia todo o áudio, quando nós conseguimos o áudio completo, ele ouvia todo o áudio, só não conseguia ouvir a parte que falava do ofendido. O tribunal teve que repetir cerca de 3 vezes, é isso, né, Dr. Gelson? Ele não ouvia o nome do ofendido. Foi citado, o juiz ordenou que se voltasse a ouvir o áudio, ele nunca conseguia ouvir o nome. Portanto, o que o Dr. Gelson esteve a dizer é que o Sr. Gelson Emanuel Quintas, das acusações que preferia, das denúncias que fazia, ele tinha algumas provas que infelizmente não conseguiu provar porque os telemóveis tinham sido sabotados. Esta é a verdade. E uma outra questão é que, naquele processo, nós não estamos aqui a falar do mérito da causa, porque o processo vai agora em curso, mas naquele processo, a única acusação que sobrevivia naquele processo era a injúria. Tecnicamente falando, juridicamente falando, não havia calúnia, não havia difamação. Foi um desconhecimento ou uma ignorância propositada do tribunal ao condenar o Sr. Gelson Emanuel Quintas pelos crimes de calúnia e por difamação. Portanto, há regras, há doutrina, e a própria lei também determina quando é que estamos diante de um ou do outro. Confunde-se, mas não é a mesma coisa. Muito bom dia, aqui Geraldo Dalla, pela Sociedade Civil Contestatária. Eu tenho 2 questões na verdade. A primeira questão, semelhante ao Dr. Regis, disse que o Ministério Público havia pedido o arquivamento do processo ou dos processos contra a Mangenas. Queria tentar compreender. Normalmente sabemos que o Ministério Público é que acusa, não é? Entendeu? Sei. O que é que, se o acusador diz que deveria se arquivar, qual é o fundamento jurídico para se levar Mangenas ao tribunal? Esta é uma questão. A outra questão tem a ver mesmo com essa questão do juiz, que, por exemplo, fez um mandado de. Temos o juiz de um outro processo em que ele tem que responder, que mandou soltar, não é? E depois temos um outro que não tem nada a ver com o processo, que alegou que não, talvez ele possa fugir antes de responder ao teu processo e orientou que se pudesse manter em prisão. Portanto, eu entendo que estamos ali diante de situações que não têm a ver com o âmbito da atuação do juiz que reconduz, digamos, o Mangenas à prisão.
O Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, os advogados não podem, junto do Conselho Superior da Magistratura, intentar uma ação disciplinar contra estes juízes, uma vez que percebe-se que ele pronunciou-se em sede de um processo do qual elas não têm competência. Pois, é uma pergunta interessante. Começou por questionar sobre o processo arquivado. O processo arquivado já a essa altura nada tem a ver com o que está a acontecer. É um processo que terminou em julho de 2024. O Dr. Gelson Bunga foi claro quando disse que é um processo que na altura em que foi despoletado o Sr. Gelson Emanuel Quintas era um réu solto. Não é? Ele era solto. Depois se emitiu um mandado contra aquele processo, mesmo sem provas, porque na altura havia uma urgência em mantê-lo preso. E como as coisas ainda não estavam bem cozinhadas, se quisermos, então pegou-se num processo que já existia e colocaram um cidadão preso. Não havia prova, não havia quase nada de consistente no processo. Daí que, quando foi o processo para o Ministério Público em julho, o Ministério Público ordenou o arquivamento. Porque não havia mesmo nada a ser feito. Só que nessa altura surge um outro processo, tal do ofensa ao símbolo da República, incitação pública à violência, associação criminosa, e o que ordenou a soltura no dia 31 de outubro. Pergunta se das razões e motivações que levaram o juiz a aplicar a prisão que agora aplica quando já não é de sua jurisdição, só ele próprio pode responder. Mas uma coisa é verdade, que a prisão que o Gelson se encontra neste momento não é jurídica, isto está evidente. Porque os fundamentos que o juiz apresentou não são de direito. E nem são de sua alçada, são da alçada do outro processo. E o outro processo está a dizer que eu não preciso disto, eu estou seguro. Com que interesse alguém pratica um ato que não lhe é nem benéfico, nem prejudicial? Por que não deixou o processo correr de forma natural? Por que não deixou que o cidadão se beneficiasse do seu direito à liberdade e circulasse, praticasse os seus atos normalmente e que fossem as instituições a praticar os atos? Pergunta agora sobre o Conselho Superior da Magistratura. Tudo o que estamos aqui a dizer está a ser praticado dentro das instituições. Dentro das instituições. O processo desapareceu dentro do tribunal, de abril a outubro. O processo esteve desaparecido. Esteve desaparecido para se impedir que fosse falado sobre a soltura de Mangenas, porque para se ordenar a soltura, para se rever a medida de adequação, tem que ser no processo. Logo, fica mais fácil eu esconder o processo e fundamentar que não posso decidir porque não tenho o processo. Mas nós até fomos mais longe. Nós fomos fazer recorte dos jornais, porque factos notórios dizem direito que não carecem de provas. Como a prisão do Sr. Gelson Emanuel Quintas é pública, foi pública em janeiro de 2024, nós fomos fazer recorte de jornais, juntamos ao habeas corpus para dizer, olha, tudo bem, o processo está desaparecido, mas nós temos aqui informações dos órgãos, até oficiais, até a TPA informou, não está aqui a TPA, né? Também não era expectável. Também informou a prisão sobre Gelson Emanuel Quintas. Como é possível que o tribunal não sabe em que momento é que o Sr. Gelson Emanuel Quintas foi preso? No Hospital Prisão São Paulo tem lá um Ministério Público. Eu pergunto, qual é o papel dos procuradores que estão alocados às unidades prisionais? Como é que um controle penal, uma questão que nos foi colocada, nós fomos com a ordem de soltura do processo agora 1566, e o Hospital Prisão de São Paulo diz, nós não temos aqui esse processo. Será que o controle penal não sabe que o número do processo da instrução preparatória não é o mesmo da fase judicial, que altera o número? Mas mesmo assim, nós escrevemos ao juiz que ordenou a soltura e ele fez a informação, disse, não, eu estou a soltar no mesmo processo que vocês têm aí, mas agora é o 1566. Afinal de contas, aquilo tudo era manobra dilatória para se criarem, para se cozinharem melhor as coisas e manter o cidadão lá contra todas as expectativas. Eu reitero, não olhem para o processo Mangena, olhem para o sistema judicial, porque é este sistema judicial que vai julgar qualquer um de nós, inclusive aqueles que estão a inviabilizá-lo hoje. Eu disse há pouco tempo que os filhos do presidente José Eduardo dos Santos foram julgados nesses tribunais.
e gritaram injustiça. E, eventualmente, os filhos do atual presidente também poderão ser julgados nesse processo. Eles vão querer encontrar um sistema judicial justo. Qualquer um de nós pode parar a barra dos tribunais. E é muito bom que assim seja, porque é lá onde se garantam os direitos fundamentais das pessoas. Mas quando o órgão que deve garantir os direitos fundamentais das pessoas é o que viola, então estamos todos perdidos. Todos, ninguém sabe. Quem pensa hoje ter poder deve se acautelar, porque é o mesmo poder que hoje tem que o torna Superman, que depois vai poder engolir também. Portanto, os tribunais são o freio de qualquer sociedade. Todas as apetências que nós temos são travadas nos tribunais. Qualquer um de nós tem vontade de fazer o que quiser, mas não pode, porque há limitações. O país tem regras, tem normas, tem instituições. Se nós escrevemos para o juiz-presidente da comarca de Belas, é porque ele que tem competência de decidir. O juiz-presidente tem quantos dias, doutor Gelson Bunga? 5 dias, né, para responder às cortes. Tem 5 dias, do ponto de vista legal. Mas nós temos lá os documentos, os requerimentos, as reclamações, habeas corpus, não responde nenhum sequer. É normal? É normal, dentro das instituições, é normal que as pessoas socorram-se às instituições para poderem fazer valer os seus direitos, mas não conseguem obter resposta. Estão a recomendar que vão para onde? Foi o que nós dissemos aqui há pouco tempo. Se nós pudéssemos nos socorrer a outros tribunais mais envolvidos, a Corte Europeia, para fazer recursos aos nossos direitos, talvez teríamos feito, né? Mas, infelizmente, são as instituições que temos e são essas que nós temos que nos debater dia e noite para que haja em conformidade com a lei. Para que depois não possamos vir aqui e dizer não, há suspeições no processo, há mãos invisíveis, há influências políticas. Não há segredo, é só o estrito cumprimento da lei. Doutor Gelson, não sei se há mais alguma questão, se alguém quiser. Sou Anacleto Adlino, sou estudante de mestrado em Direitos Fundamentais e Direitos Humanos pela Universidade Católica de Angola e estudante de Filosofia pela Universidade Agostinho Neto. E a minha questão, doutor Alberto e doutor Gelson. A primeira é, da maneira que foi explicado, fiquei extremamente preocupado se foi tratativamente pela drástica violação de direitos fundamentais, da maneira que foi explicado o caso. E surgiu-me uma questão. Se está a se violar desta forma os direitos fundamentais, e o Dr. Gelson aqui apontou que provavelmente este não é um processo judicial, é mais um processo político. E eu gostaria de saber por que a visão da defesa não passa, em vez de olhar para o processo judiciário, passa a ver para o processo político. E eu gostaria de saber como é que é a tramitação do processo político. É provocativo, né? Queria olhar nessa perspectiva, olhar para o processo político e deixar do processo judiciário. Talvez no processo político as violações de direitos fundamentais pode ser feito. E do outro lado, um daqui do nosso colega jornalista fez menção de uma questão e o doutor Alberto, salvo opinião contrária, não rebateu. Eu gostaria de reforçar. Se o juiz do processo violou os direitos fundamentais relativamente a não cumprimento da lei, por que não olha-se na probabilidade de instaurar mesmo um processo, uma responsabilidade criminal com o juiz da causa pela violação dos direitos fundamentais visível no processo, por via do Conselho Superior? Talvez ali estaríamos a incentivar, a desincentivar, obrigado, o comportamento dos magistrados neste processo, nos processos dessa natureza. Por quê? Porque, vez em quando, vai acontecer que o magistrado vai decidir conforme ele vai entender. Se a gente sair aqui com a ideia que tem ordem superior, então se tem ordem superior, e eu não quero olhar muito para a questão de ordem superior, se tem ordem superior, então eles geralmente, os códigos, as leis que estão ali,
não lhe satisfaz. Ele ouve a ligação e cumpre conforme ele quer. Então, iríamos talvez intensificar a responsabilizar o juiz da causa por responsabilidade criminal. A partir dali, sim, o juiz estará mais comprometido com a justiça. Agora, doutor, essas são as minhas duas questões. Uma para o doutor Alberto, a outra para o doutor Gelson. Olhamos para o processo como um processo político e não como um processo judicial. Talvez ali iríamos nos centralizar naquilo que é o mais importante. Obrigado. Primeiramente, eu agradeço pela questão, que é uma questão muito inteligente. Eu trato do processo, do famoso processo, se assim posso dizer, Mangenas, como um processo político. Por quê? Porque há um adágio político que diz que na política vale tudo. E nós, enquanto juristas e advogados, temos um outro adágio. O juiz pode muito, mas não pode tudo. Por que o juiz pode muito, mas não pode tudo? Porque no final de tudo passa a expressão, tem a lei que vai limitar a atuação do juiz. Mas na política não. Ou seja, dada a citação que eu fiz, que na política vale tudo. Porque tratarmos de processos jurídicos tem regra. Tendo regra é limitado, porque temos a Constituição, que é a lex fundamental, não é? E temos também os nossos códigos, também que vai limitar a atuação do juiz. Eu comecei a falar que este processo Mangena é mais um processo político. Por quê? Porque desde o âmago da detenção, há graves violação de um verdadeiro processo penal democrático. Por que que digo? Se os jornalistas têm conhecimento, sabem o porquê que o Gelson Manuel Quintas saiu de Angola para Moçambique, porque estava a ser perseguido. E antes de sair, ele respondia neste famoso processo que deu a sua detenção. Mas o que que acontece? Quando o Estado angolano deportou-lhe para a República de Angola, ou seja, quando o Gelson Manuel chegou para Angola, é sobre este processo que ele já respondia sobre roubo qualificado, associação criminosa, entre outros, que foi detido. Mas depois de ser analisado o processo por um magistrado do Ministério Público junto ao tribunal, vem analisar, não. Neste processo que vocês detiveram o cidadão Gelson Manuel Quintas, não existe provas suficientes de que ele cometeu os crimes em que vem acusado. Logo, devem imediatamente soltar o cidadão em causa. A questão é, cumpriu-se a soltura? Não. Vamos falar de um processo jurídico? Não. Por que que não devemos falar do processo jurídico? Porque no processo jurídico, os magistrados podem muito, mas não podem tudo. Tem a lei para limitá-lo. E quando o magistrado não olha na lei, logo já não é um processo jurídico. Porque deve-se respeitar o princípio da legalidade, tal como o Dr. Cachinacho disse. Nós devemos olhar no processo com olhos de ver, porque são as mesmas instituições que hoje estão a julgar o cidadão Gelson Manuel Quintas, que um de nós um dia também pode ser julgado. Nós queremos que seja um processo transparente, um processo que simplesmente deve se ater aos direitos fundamentais do arguido em causa ou aquilo que se encontra na lei. Não pode acontecer determinadas situações fora da lei, porque a questão do Gelson Manuel Quintas já não existe mais leis. Eu posso dizer que quando há violações de forma costumeira, de forma sistemática, vamos falar mais de lei. E consciente, acima de tudo, porque os juízes são formados no sentido de poder aplicar a lei, diferente das demais partes. Porque nessas situações o juiz se posicionou enquanto parte no processo. Digo que se posicionou enquanto parte no processo. Por quê? Porque nesta nova soltura do Gelson Manuel Quintas,
Ou seja, o ofendido também nem solicitou no tribunal, não há indícios em que o arguido vai poder se ausentar do país, então requer ao tribunal para que possa alterar a medida de atuação. O ofendido não fez, nem a pessoa do Ministério Público, enquanto fiscalizador delegado, também não fez, mas assim o tribunal se posicionou. E posicionou depois de condenar o arguido, e o arguido ter interposto o recurso. E ainda assim, vamos falar de um processo judicial? Não. Porque há claras violações dos direitos, garantias fundamentais do arguido. Foi o porquê que eu disse que já não se fala de processo judicial. O arguido está preso por um processo político, porque os processos judiciais têm regra, e as regras devem ser observadas para todos. Posso só lembrar o seu nome? Anacleto Adelino. Anacleto. A Anacleto fez uma pergunta, disse que eu não havia respondido, não é por me furtar, não me furto a pergunta, nem muito menos em dar respostas. Portanto, perguntava por que é que não fazemos uma informação ao Conselho Superior da Magistratura, né? Primeiro, deixa-me dizer que não são todos os juízes que estão mal, não são todos os magistrados. Não, não é verdade. Nós temos bons magistrados do Ministério Público, temos bons magistrados judiciais que não aceitam telefonemas, não aceitam comungar com a ilegalidade, mas há uns que estão bem identificados. O juiz deste processo é jovem, podia trazer uma outra dinâmica. A cultura de prisão não é uma cultura jurídica moderna. Não é. Encarcerar as pessoas não é benéfico para o Estado. Não é benéfico. Encarcerar as pessoas, muito pelo contrário, tem um custo enorme para o Estado. O Estado perde, que são famílias que ficam desestruturadas. Aquele senhor podia estar a trabalhar para cuidar dos seus filhos. E os crimes de calúnia, difamação e injúria são crimes de menor gravidade. Por isso é que a lei até permite que sejam substituídas por multa, embora esse juiz aplicou pena efetiva de prisão. E nas medidas máximas, para calúnia 2 anos, para difamação 1 ano e para injúria 6 meses, 3 anos e 6 meses. Portanto, é uma mentalidade ainda muito antiga. Quem é dos anos 70 e 80 sabe que nós crescemos numa altura em que a cultura de prisão era muito grande. Precisamos de nos fazer isso. Cada um poderia aprender. Vou-te mandar para a cadeia, vou-te prender. Hoje estamos numa era moderna. E tanto que a lei atual, o Código Penal atual, prevê medidas brandas que podem substituir o encarceramento. O encarceramento é a última ratio. As pessoas, até mesmo para encarceramento, já é possível o indivíduo cumprir pena só aos finais de semana. Para quê? Para que nos dias de semana possa trabalhar, para que possa produzir. A cultura da prisão é arcaica, e principalmente para crime dessa natureza, em que até foi condenado à indemnização. Mas também não estou a furtar da sua resposta, era só para dar uma voltinha sobre isto, para acentuar que há bons magistrados, hein? Nós temos muito bons magistrados do Ministério Público, também judiciais. Mas dentre estes, ainda há os maléficos, há os maus. E é destes que não é só nós. Os próprios magistrados também têm de identificar os colegas deles maus, que permitem interferência no sistema judicial para que possam expurgar e não sujar os bons. Há juízes que funcionam apenas nos marcos da lei. Nós fomos mais longe, meu amigo. Nós temos processo crime contra pessoas que praticaram atos ilícitos e omissos contra o senhor Mangenas. Tá? Nós não ficamos parados. Escrevemos, sim, mas sabe que antes de escrevermos contra um magistrado ou contra um colega nosso, nós temos de informá-los. Nós informamos primeiro para que ele tenha a possibilidade de quê? Do contraditório e de corrigir o erro. E depois podemos avançar. Nós temos, mais do que qualquer informação disciplinar ao Conselho Superior da Magistratura, nós temos um processo crime na PGR. Embora também é outro calvário que não sabemos quando é que poderá ser tramitado, né? Eu tenho lá um desde 2000 e julho, desde o mês de julho, que até hoje não tenho
qualquer resposta do andamento do processo. É uma luta que temos que fazer todos nós os advogados, vocês os jornalistas, vocês a sociedade civil, os próprios que estão nas instituições devem cutucar os colegas e dizer a eles que estão a agir mal, estão a violar a lei, estão a retardar o país. Parece uma coisa pequena, mangenas. Não é só isto. É o sistema judicial, é o desenvolvimento do país, é o convite aos Estados estrangeiros que a gente quer que venhamos investir no país, é o convite para os turistas. Portanto, se nós não tivermos a cultura jurídica do respeito pelo direito, do respeito pelas normas, do respeito pelas instituições, estas mesmas instituições amanhã vão engolir aqueles que os incentivam de respeito das mesmas. Tá? Não sei se respondi a sua questão agora. Sim, doutor, era um caso específico, não o caso. Temos sim, senhor. É um caso específico. Temos sim. Temos sim. Temos sim. Não, juiz, nós não produzimos, até porque o processo ainda nem subiu, né? O processo ainda nem subiu. Doutor Gelson, não temos ainda alguma informação contra o juiz em causa, mas temos produzida. Pronto. Então, doutor Gelson. Só para responder à questão do juiz em causa, temos já uma reclamação. Tem que dizer o nome. temos já uma reclamação que demos a entrada no Conselho Superior da Magistratura Judicial contra o juiz do processo em causa. Por que é contra o juiz do processo em causa? Mesmo o processo em que o Gelson Emanuel Quinta foi julgado não corresponde com o famoso processo penal democrático. Por que eu digo que não corresponde? Porque foram os traços retirados de um processo principal. Quando são os traços retirados do processo principal, já não é um processo no verdadeiro sentido, porque o processo nós entendemos que são sucessão de atos devidamente ordenados. Ou seja, se é um processo que foi extraído de um outro processo, que é o processo principal, logo já não podemos chamar de processo, são traços de processo. Ou seja, nós em sede de audiência do processo em causa, nós levantamos essa questão. Por quê? Porque nós conhecemos muito bem as regras da conexão de processo. Ou seja, é o mesmo cidadão, praticou o mesmo ato, mas sobre este ato corresponde a vários crimes. Qual é a necessidade de nós separarmos o processo? Se existir uma necessidade de separar o processo, já não é um processo legal, porque a visão é assegurar a justiça e para que o arbítrio tenha um julgamento justo e conforme. Havia um despacho a ordenar a justiça? Sim, e existe um despacho, e por incrível que pareça, nós temos esse despacho, que é um despacho da instrução, mas ainda assim nós mostramos ao juiz, citamos as folhas de onde constava o despacho, tinha no processo, mas ainda assim o juiz posicionou-se como parte no processo. Tal como eu disse, o juiz não pode se posicionar como parte no processo. O juiz deve ser imparcial. Quando é parte no processo, tem interesse no processo. E uma nota interessante aqui nessa questão de junção dos processos, por uma questão de economia processual. Os processos, mesmo estando separados, regra geral, dão-se prioridade aos processos em que o réu é preso, justamente para se garantir esse direito fundamental à liberdade. Mas, curiosamente, no caso do processo Mangenas, o processo em que ele estava preso estava desaparecido, sem saber da sua tramitação, mas foi chamado primeiro o processo em que ele era solto, julgado nele e condenado, quando os outros processos poderiam muito bem se dar primazia, tal como manda a regra aos processos em que os réus são presos. Mas eu, se calhar, salvo se houver mais alguma questão para mim, eu gostava de Laura quer fazer alguma consideração? Eu queria só fazer uma pergunta aos senhores doutores. Afinal, vocês sabem nos explicar porquê que foram buscar, qual é o processo que vão buscar o Mangenas a Zurique? Isto a mim sempre fez muita confusão. O facto de
eu conhecer um bocado as regras internacionais sobre pedidos de asilo. O pedido de asilo pode ser rejeitado, sim, pelo país onde a gente pede, mas quando nos é negado o pedido de asilo, é dado um período para que o próprio requerente possa tentar outras opções com outros governos, com outros países. Isso ao Mangenas não foi dado. Vocês conseguem perceber o que é que aconteceu, como é que um avião privado vai buscar um cidadão. Portanto, isto tudo faz-me muita confusão e ainda desde os acontecimentos que nunca ninguém conseguiu explicar. Olha, penso eu, para responder à questão, vamos levar a fazer uma retrospectiva, uma introspecção. Por quê? Porque eu não sei se trato a questão do Mangena como repatriamento, extradição, deportação. Eu até este exato momento não consigo encontrar um termo juridicamente aceito na questão do Mangena. Porque se é um cidadão que está a ser perseguido, sai do país de origem para ver salvaguardado algum direito de cariz internacional, vai a um outro país, explica a situação, mas ainda assim não encontra agasalho neste país. Está bem, o cidadão não encontrou agasalho, não sei se foi deportado ou extraditado, mas eu sei que chegou no país. Chegado ao país, sobre um processo que o magistrado vai concluir, não, nós prendemos mal. Se prendemos mal é porque não existiu provas no processo. Não existindo provas no processo, o mesmo magistrado que acusou de antemão também tem a obrigatoriedade, quando existirem insuficiências de prova, de poder arquivar o processo. E assim fez, arquivou o processo. Logo, nós te prendemos mal, tens que estar em liberdade, mas ainda assim o cidadão em casa não foi colocado em liberdade. É o mesmo processo quando ele chegou em Angola, ou seja, o processo que fez com que o cidadão saísse do país até a Moçambique, é o mesmo processo em que ele foi detido e foi arquivado. Ou seja, para o árbitro, é no sentido de tentarem salvaguardar a vontade, digo mesmo a vontade política, não há medo nem temor de dizer essa questão. Porque está bem, se o processo foi arquivado, então não existia bases legais de poderem perseguir o cidadão em causa. Se perseguirem porque, na verdade, tinha interesses, e esses interesses não são interesses jurídicos, porque o interesse jurídico já foi salvaguardado desde o momento do arquivamento do processo. Não sei se o doutor questionou. Não, para uma coisa, o Mangenas, quando foi detido, já se conheciam todos os crimes dos quais vinha acusado. Já se sabia que havia o tal crime de roubo, abuso de confiança, já se sabia de incitação pública à violência, já se sabia de difamação, de calúnia. Trouxeram um cidadão que fosse conduzido ao juiz de garantias e acusado sobre esses crimes todos, no sentido de depois se aplicar a medida de coação. Mas não interessava. Por quê? Porque se ele fosse chamado naquela altura e ouvido de todas essas acusações e aplicado a uma medida de coação, o que ia acontecer? Ele tinha pouco tempo de prisão preventiva. Então, era necessário estratificar os processos para, em cada fase, se aplicar uma medida de prisão diferente. É assim que, em janeiro, é aplicada uma medida de prisão preventiva, em julho é aplicada, em janeiro de 2024, é aplicada uma medida de prisão preventiva, em julho termina, aplica-se outra, que vai até agora, outubro de 2025, é aplicada mais uma. Portanto, a ideia é mantê-lo encarcerado, garantir que ele não saia. É isso que está em causa. Não importa o direito, não importa o que se diga, mas o importante é mantê-lo preso. E é isso que nos indigna enquanto classe jurídica. Isso não devia se limitar a nós. Infelizmente, somos um país um bocadinho cobarde. A nossa classe jurídica é grande. Os tais gurus do direito, eles ouvem, acompanham e fazem ouvidos de mercador,
como se nada tivesse a acontecer. Eu, como digo, isso é um efeito, tem aquele efeito que se aplica às sirenes, né? O efeito Doppler, né? É o efeito que você só ouve o som quando está a se dirigir a si. Na verdade, nós só sentimos a injustiça quando ela está na nossa pele. Enquanto não estiver na nossa pele, ela é indiferente. Portanto, isso devia levantar um debate entre a classe jurídica, devia levantar algum debate entre os próprios magistrados nos seus encontros, porque tem um sindicato dos magistrados. Não devia ser só, acho que não é só para discutirem-se direitos dos magistrados e regalias. Esses sindicatos deviam servir também para eles próprios discutirem a qualidade de tribunais que nós temos e, sobretudo, a qualidade de tramitação dos processos e decisões judiciais. Há decisões judiciais que deviam merecer debates, porque qualquer um de nós está suscetível de um dia estar na mesma condição. E nós ouvimos há bem pouco tempo o ex-ministro da Justiça, numa entrevista, dizia que quando era ministro da Justiça olhava para o sistema judicial politicamente. Depois, quando voltou a exercer a atividade da advocacia, começou a ver os grandes males que estão no sistema de justiça. Portanto, é mais ou menos essa questão do efeito duplex, né? Doppler, que a gente só sente quando está a se aproximar. Tanto quando está do outro lado, quase que a gente nem ouve e nem sente. Esse efeito, na gíria, é o da pimenta. É, só arde no olho dos outros. Ok. Doutor, outra coisa só que eu queria saber. Magena dos 4 processos. Sim, um arquivado, um condenado e 2 a tramitarem. 2 a tramitarem. Estes 2 que estão a tramitar, há uma repetição de um, né? Também há outro sobre os símbolos. Ele tinha 2 sobre os símbolos? Não, apenas um. É este que esteve em prisão preventiva e que agora ordenaram-lhe a soltura. Quais são os 2? Os outros 2 é do Sr. Fernando Reciado Bambi, que foi o ex-diretor do SIC, que também acusa-o de calúnia, difamação e injúria. Não sei se já desistiu ou ainda segue, mas até agora não fomos notificados de nada. E o outro é esse, da ofensa aos símbolos, e enfim. Né? Mais alguma questão da plateia? Eu tenho uma pergunta. Faz favor. Quer se identificar? Faz favor. Vanderlei Batista é o meu nome, da sociedade civil. A minha pergunta é o seguinte, eu estou com uma dúvida. Será que vocês já meteram um recurso nos tribunais Supremo e Tribunal Constitucional? Sim, se calhar chegou um bocadinho atrasado, né? Pois. Não, Já chegaram mesmo cedo, mas não percebeu. Há sim um recurso deste processo 465 que ordenou agora a prisão preventiva de Mangenas. E sobre este processo, Mangena devia estar solto, mas o juiz entendeu aplicar a medida de coação de prisão preventiva para que ele não saia da prisão, porque ele tem soltura num outro processo. Portanto, o processo, nessa altura, o recurso é interposto para o Tribunal da Relação. Se nós não ficarmos satisfeitos, e a outra parte também interpõe recurso, quer dizer que a outra parte não está satisfeita com a pena de 3 meses e 3 anos e 6 meses. Se calhar quer mesmo os 8 anos que ele imaginou. Né? Portanto, vamos ver se o Tribunal da Relação apreciar, decidir, não for satisfatória a medida. Ainda temos o Supremo, depois temos o Constitucional, porque há claramente direitos fundamentais salvaguardados constitucionalmente violados contra esse cidadão. Portanto, a senhora Clemência quer também tecer algo de relevo que tem a ver com a integridade física ainda do senhor Gelson. Eu, como esposa, sinto-me preocupada a situação carcerária do meu esposo, porque ele se encontra numa cela de máxima segurança no Hospital Prisão de São Paulo.
uma vez que ele é asmático. Já reunimos com o diretor da cadeia, já falamos com o diretor-geral dos serviços penitenciários acerca da condição do Gerson Manuel Quintas Mangenas. Ele é asmático crônico e aquela cela não tem condições que é para ele se manter lá, porque ele só sai para fazer a visita quando eu vou para lá. Eu sou a única pessoa que estou autorizada. A ir lá nas visitas. Os filhos não podem ir porque eles não permitem. Os tios, os familiares não vão porque eles não permitem acesso às visitas de Mangenas. Então, isso me preocupa, porque tem dias que eu não vou, eu tenho crianças, e já fizemos denúncias sobre a questão da carcerária do Mangenas, naquela situação que ele se encontra na máxima segurança de 21 dias, e não há resposta dos serviços penitenciários. Eles dizem que não são eles que lhe colocaram ali naquela cela, só estão a cumprir ordem. E nós queríamos que o governo olhasse nessa situação, porque o Mangenas é um recluso como qualquer um. Nós esperamos que o governo tome outras medidas para ele estar bem, né? Porque ele está sujeito a dar qualquer crise, e nós conseguimos analisar que colocaram ali naquela situação que é para ele passar mal e morrer, e dizerem que ele deu uma crise de asma. E nós estamos preocupados na condição em que ele se encontra. Bom, vamos dar por encerrada esta conferência. Eu quero agradecer a todos os presentes, aos jornalistas, aos eminentes da sociedade civil, aos senhores advogados que se prestaram a esclarecer-nos tudo e, acima de tudo, ajudar as pessoas e a organização que prontamente se prontificou a ajudar-nos com a logística para que esta conferência fosse realizada. Muito obrigada a todos. Quem é o presidente que faz isso?